Bom dia a todos. Estão todos bem? Tá um pouco friozinho, né? Hoje. Bem, em nome do Messias, Keuna Meixo Sama, eu parabenizo todos, senhoras e senhores aqui presentes e quem está nos assistindo pela participação neste culto mensal de julho, aqui na sede nacional da nossa igreja, a Igreja Mundial do Messias Brasil. Bem, hoje é um dia muito especial, um dia histórico, podemos dizer. Agora há pouco, algumas horas atrás, em Angola, Massac Sama realizou a cerimônia de consagração daquele que será o solo sagrado da terra, o verdadeiro solo sagrado que Meixo Sama tanto deseja. Eu fico imaginando como deve ter sido essa cerimônia, não é? Acho que dá para imaginar. Estavam esperando 20 mil pessoas, milhares e milhares de pessoas nesse dia de hoje. Imaginando também como deve ter sido Massac Sama realizando essa cerimônia. E 2 dias atrás também nós tivemos, foi realizada, né, a cerimônia de profissão de fé lá em Angola também, com mais de 800 novos membros, né, sagrados membros de todo o continente africano, que foi realizado lá na sede da igreja em Angola. Ou seja, são momentos históricos e também de grande emoção para mim, né, porque eu sinto meu coração assim explodir de alegria, de júbilo, de ver essa obra de salvação de Meixo Sama se desenvolver de forma tão autêntica, verdadeira, sob a liderança de Kyosho Sama, através do Massac Sama, o seu representante, o representante do Kyosho, que é o nosso futuro líder espiritual, não é isso? O sucessor da obra de Meixo Sama. Eu creio que muitos das senhoras, dos senhores já devem ter visto, né, as fotos no Instagram, já viram? Né? Dá para vir acompanhando essa viagem missionária do Massac Sama em Angola. E, bom, quem ainda não viu, né, é só acessar as nossas redes sociais que lá eles estão passando. O de hoje ainda acho que não saiu, mas até ontem a atividade já temos fotos e vídeos também no nosso Instagram. Bom, hoje que deu para perceber, né, o nosso presidente hoje não está aqui, o senhor Paulo Santos, ele está agora lá em Angola, representando todos nós, né, os brasileiros, nessa viagem histórica do Massac Sama a Angola. Então, por isso que nesse culto de hoje estou aqui representando ele, junto com todos as senhoras e senhores, nesse dia de hoje. Por isso, eu agradeço a presença de todos aqui e também todos que estão nos assistindo online. Eu agradeço muito, muito obrigado. Sintam-se todos abraçados. Como tem o fuso horário, né, com Angola, são 4 horas antes, né? Ou seja, somando 4 horas, já são 13 horas, né? 1h30 da tarde lá. Então, hoje, de madrugada aqui no Brasil, eu conversei com o presidente, era umas 3 horas da manhã, ele estava se preparando para sair do hotel, e ele, assim, desejou, né, desejou, assim, que nós tivéssemos um bom culto hoje e mandou um abraço para todos vocês. Né? Ele deve estar voltando, ele vai voltar na próxima sexta-feira, porque depois de hoje ainda tem algumas programações com o Massac Sama, então ele vai ficar até quinta-feira, sexta-feira ele vai estar de volta aqui ao Brasil. E todos nós não podemos ouvir dele como foi essa viagem lá. Nesse culto de hoje, agora há pouco, agradeci ao Deus único, nosso Pai nos céus, o Senhor Deus, por nos permitir nos reunir nesse dia para juntos louvarmos e glorificar o seu nome, o nome de Deus. Não podemos nunca nos esquecer que essa permissão
de realizar o culto só chegou porque estamos caminhando unidos ao sentimento, ao coração de Kyo-sama. Acho que todos nós já sabemos isso, não é? É Kyo-sama, o nosso líder espiritual, o verdadeiro e único herdeiro da sagrada obra de Meishu-sama, que nos permite, nos autoriza a realizar este culto e todos os cultos. Na verdade, temos que ter dentro do nosso coração que é Ele, Kyo-sama, que está realizando esse e todos os cultos da Igreja Mundial do Messias. Assim como ele também realizou a cerimônia de oficial de fé 2 dias atrás, ou a cerimônia de consagração do solo sagrado. Talvez a gente olhe e veja Masaki-sama, mas na verdade é Kyo-sama quem está realizando. E é com esse sonen, devemos participar das atividades da nossa igreja. Esse é um ponto que a gente nunca deve se esquecer, não é? A verdadeira obra de Meishu-sama só se realiza por meio do trono de Kyosho. É por isso que hoje nós estamos aqui, sob a liderança de Kyo-sama. Eu estou aqui repetindo, reforçando essa fala, porque na verdade ainda está muito vivo dentro de mim o sentimento, a emoção que envolveu meu coração recentemente quando eu tive a permissão de participar do culto do nascimento do Messias lá no Japão, quando o Kyo-sama realizou esse culto no dia 15 de novembro, lá em Osaka. Eu estive lá, né, e participar desse culto com o Kyo-sama e receber ali, ao vivo, as sagradas palavras, tanto de Kyo-sama como do Masaki-sama ali, foi um momento de muita emoção. É lógico que a gente assiste os vídeos, lê os textos, mas mesmo assim, ali, quem já foi, sabe essa emoção de receber ali ao vivo as sagradas palavras dele. Muita gente fala assim, mas eu vou assistir em japonês, eu nem entendo o que ele fala. Mas, na verdade, para mim, o som que sai da voz dele é a voz de Meishu-sama. Eu não preciso, talvez, entender aqui. Eu preciso receber aqui. E essa voz de Deus, que também a gente não entende, não é isso? A gente conversa com ele, mas fala, mas talvez a gente não ouve, não é isso? Mas ele está falando conosco. E acho que é isso que a gente tem que ter no nosso coração. Deus está falando conosco, mesmo que a gente aqui não entenda, não importa. Deus está falando conosco, com seu amor. A gente sente isso. Foi o que eu senti nesse culto. Vendo Meishu-sama vivo ali na minha frente, ouvindo a voz de Meishu-sama naquele púlpito. Por isso que eu acho que todos, senhoras e senhores, sagrados membros dessa igreja, todos precisam ouvir essa voz de Meishu-sama ao vivo. Por isso, eu gostaria muito que todos viessem aqui, porque Kyo-sama está vindo até o Brasil através do Masaki-sama, não vem? Então nós vamos ouvir a voz dele, e ele vai vir falar em português. Então aí é uma coisa mais ainda, não é? Então eu estava falando dessa emoção dentro de mim, né? É que eu senti assim o esplendor da obra de Meishu-sama naquele culto, né? Essa obra que Meishu-sama nos agraciou através do trono de Kyosho. Imaginem, como é que a gente ia poder receber as sagradas palavras de Meishu-sama se não existisse o trono de Kyosho? Não é verdade? Estávamos presos ouvindo, lendo textos que Meishu-sama escreveu décadas atrás. Mas o que Meishu-sama quer falar hoje? Hoje ele fala através de Kyo-sama.
Se Kiyosama não existisse, nós estaríamos ainda dependentes de interpretações feitas por dirigentes ou dependentes de traduções de ensinamentos aleatórios, convenientes aos diretores, como a gente viu antes. Antes de nós nos centralizarmos no trono de Kyosho. Mas o que eu reconfirmei nessa minha ida agora, ali, foi que realmente, sem Kiyosama, eu não existo. Tem um sagrado juramento, não tem? Que nós fazemos. Ali está escrito, né? Sem Kiyosama, nós não existimos. E é isso para mim, essa base. Sem Kiyosama, nós não existiríamos como verdadeiros sagrados membros desta igreja. Seríamos apenas simpatizantes de Meishu-sama, como existem muitos por aí. Mas graças a Kiyosho-sama, que se levantou por nós 7 anos atrás, estão lembrados? No dia 4 de fevereiro de 2017, para nos trazer toda a verdade que Meishu-sama deseja nos transmitir agora, nos dias de hoje. E é graças a Kiyosho-sama que podemos estar trilhando o verdadeiro caminho de fé, a fé que Meishu-sama tanto desejou que nós professássemos. Graças a Kiyosho-sama, hoje sabemos a verdade que Meishu-sama nos deixou sobre o verdadeiro Jorei e que entramos na era do Sonnen, não é mesmo? Antes, talvez, não saberíamos disso. Foi graças a Kiyosho-sama que hoje sabemos que Meishu-sama aceitou o sangue expiatório de Jesus e que Deus já nos fez seres que foram expiados e perdoados. E que nós é que precisamos aceitar isso. Assim como Meishu-sama fez, ele é o nosso modelo. Ele aceitou para poder nascer de novo como Filho de Deus. Foi graças a Kiyosho-sama que hoje sabemos que Meishu-sama desejava salvar toda a humanidade atuando em consonância com o cristianismo, pois o próprio Meishu-sama disse que ele iria concretizar a profecia do reino dos céus, de Jesus Cristo. A gente ouviu agora há pouco. São sagradas palavras de Meishu-sama, não foi inventada, não. E nós já tínhamos lido isso antes, não é? Concretização da profecia do reino dos céus. Meishu-sama falou isso, mas talvez nós não sabíamos o que isso significava. Mas agora, graças a Kiyosho-sama, todos nós já sabemos. Graças a Kiyosho-sama, hoje fica claro qual o papel da purificação. Nós vivenciamos isso muito, não foi? Purificação, Jorei, como é que isso funciona? Mas hoje, graças a Kiyosho-sama, nós sabemos qual o papel da purificação, o verdadeiro papel da purificação. Bom, sobre isso, o presidente explicou, né, nos cultos passados, né, quando ele citou o episódio de Meishu-sama, né, aquele Manhã da Esperança. Ali fica bem claro o que Meishu-sama quis nos mostrar no seu último de vida terreno, o que é a purificação mesmo. Como a gente deve aceitar a purificação? Seguindo os passos de Meishu-sama, foi o que ele fez, para poder chegar naquela manhã de esperança. Eu sei que não é fácil. Não é não? Ninguém quer purificar. Mas ninguém está pedindo para purificar. A gente está querendo simplesmente aceitar o amor de Deus. Não é não? Graças a Kiyosho-sama também, hoje nós temos as verdadeiras 3 colunas da salvação. Já tivemos esse nome antes, né? Colunas da salvação. Mas essas 3 colunas da salvação, elas representam os caminhos para aprendermos a viver desde já. Como vai ser o mundo de Miroku? Como vai ser o paraíso? Como vai ser a casa de Deus para onde nós vamos retornar? Não é? Então, por isso que hoje nós temos as 3 verdadeiras colunas da salvação. E também, graças a Kiyosho-sama, a gente pode viver e aplicar as sagradas palavras que Meishu-sama deseja que seja transmitida hoje. Já falei isso, né? Não, parece que assim, coisa simples, mas não é não. Nesses últimos anos, a gente viu como Meishu-sama está nos dizendo coisas novas, seja na parte da liturgia, não foi? Novas orações, nova forma de fazer cultos,
as imagens, não é não? Caligrafia que Meisama quer que use essa caligrafia, essa foto especial que foi preparada, o Mitamaiá, então, não é? Com o novo Mitamaiá. Tudo isso foi graças a Kiyosama. Na parte de difusão, a distribuição de panfletos, não é isso? Como conversar com os amigos, com as pessoas, para mostrar o caminho, o verdadeiro evangelho da salvação. E também, para mim, é uma grande mudança, porque eu também estava envolvido, é o fato da gente ter acesso rápido às sagradas palavras de Kiyosama. Antes, não sei se vocês lembram, nós esperávamos, ou tinham poucas, 2, 3 vezes ao ano, e tinha que sair na revista até receber. Hoje não. Hoje nós temos muito material. Não tem como dizer que falta coisa para a gente estudar. Todos os meses, ou todas as semanas, se for pensar, temos coisas novas. E tudo já em português. Então, isso também para mim foi graças a Kiyosama de nos permitir ter acesso a isso de forma rápida. Né? Então, sim. 5 anos, né? Foi 2019. Muito bem lembrado. Exatamente. 5 anos, né? Olha só, que dia especial que a senhora lembrou. É verdade, né? Então, desde lá, quantos textos, quantos vídeos, quantos áudios. Olha só. E cada vez mais, mesmo a gente relendo ou revendo vídeos, a gente vê o quão grande e extensa é a verdade que Kiyosama quer nos mostrar através de Kiyosama. Por isso eu agradeço muito a Kiyosama. Eu citei algumas, mas na verdade tem muitas coisas e a gente tem que agradecer. Eu senti que essa minha ida ao Japão, que a gente precisa realmente demonstrar nossa gratidão a Kiyosama, pois sem ele a nossa fé continuaria morna, ou até moribunda, né? Ou seja, quase morrendo. Mas eu sinto que hoje minha fé, pelo menos para mim, tem muita alegria, tem esperança, tem futuro, pois sempre tem coisas novas vindo, sempre tem novidades. As sagradas palavras que eu e todos os senhores e senhores vêm recebendo, mas pelo menos para mim, me fizeram refletir que antes a minha fé era focada em manter o que eu achava que era bom nas minhas práticas diárias. Não sei o que os senhores acham, mas antes eu fazia isso, acreditando que aquilo que era o caminho da salvação, porque eu fazia, dava resultado aos meus olhos, eu me sentia satisfeito e pronto. E ficava pensando, para que mudar? Se assim já está bom, para que coisas novas? Quantas vezes eu falei para muitas pessoas essa frase? Olhe, mais do que a novidade, é focar na continuidade. Porque as pessoas vinham querer coisas novas e eu falava, para que coisas novas? Faça aquilo que está sendo mandado fazer agora. Mas eu falei isso muito, porque na verdade, no fundo, todo mundo tem medo de novidade, porque não sabe o que vai acontecer. Não é não? A gente pega uma semente e não sabe o que vai se tornar no futuro. Lógico, quem já sabe, mas se você do nada dá uma semente, isso aqui vai transformar numa árvore? Eu não sei. É novidade. Então, no fundo, até hoje, né? Muitas pessoas têm medo do novo. Prefere aquilo que é seguro, o velho. Mas que o Susama disse, em suas sagradas palavras, que nós estamos na segunda etapa da criação. O que é isso? É a etapa em que Deus está reconstruindo tudo como algo novo. Não é isso? Isso nós já estudamos. E Masaaki Sama disse também que Deus é eternamente novo, que Deus está sempre se tornando novo, cada vez mais e mais novo. Ele disse isso no culto de julho de 2022, exatamente 2 anos atrás,
que ele falou, não sei se vocês lembram, quando ele falou do gráfico ascendente de Deus, lembra que ele falava do gráfico? Né? Para Deus tudo está evoluindo. Não há declínio para Deus. Tudo está se renovando, cada vez mais. Lembrando de 2019, que a senhora disse, né? Messama não falou, não fez a gente falar, eu estou ficando cada vez mais jovem, não foi isso? Que a senhora falou isso, não falou? Então, é esse exato. Nós estamos ficando cada vez mais jovens. Pode não parecer fisicamente, mas Deus está nos transformando em coisas novas, novas. Então, por isso, a nossa Igreja Mundial do Messias não é defender o velho, preservar o que é velho. Sim, tudo bem. Muitas coisas que nós vivenciamos no passado, aquilo que foi bom que nós vivenciamos, viraram lembranças, né? Temos que valorizar isso também, lógico. Mas a gente tem que lembrar que Deus está sempre evoluindo, está mostrando coisas novas. Então, por isso que nós precisamos abraçá-las, aceitá-las e fazer exatamente como Deus está querendo que a gente faça hoje, com essas coisas novas. Então, por isso, se Deus nos deu o avanço da tecnologia, Ele nos deu o meio de comunicação através da internet, olha só. Então, vamos utilizar. Porque Messama sempre foi de vanguarda, sabia? Ele sempre foi uma pessoa que quis estar à frente do seu tempo, não é? Quando eu estava lá no Japão, quando eu era seminarista, eu lembro que um reverendo pioneiro da época, ele falou assim que Messama essa frase, Messama era de vanguarda. Aí ele falou que uma vez ele viu um noticiário, alguma coisa, que estava lançando a câmera fotográfica colorida. E ele mandou procurar saber onde é que tem essa câmera, porque ele queria usar essa câmera fotográfica colorida. Então, assim, ele queria estar sempre um passo à frente de todos. Vocês não acham que ele não estaria aqui também fazendo a mesma coisa? Usando tudo? Como que o Osamu está fazendo? Não é não? Através da internet, ele encaminha as suas sagradas palavras para todos. Independente de onde esteja, todos acessam. Então, eu acho que isso é um ponto muito importante do novo, não é? Então, falando em novo, né, nesse culto do nascimento do Messias no Japão, acho que os senhores viram também um novo Hikari, não foi? Que o Sama anunciou um novo Hikari. Quantas pessoas deram seus palpites dizendo, não vai ter mais o Hikari? Já não viram isso? Olha, eu vou te dar uma dica, hein? Não vai ter mais o Hikari, não tem mais Jorei. Mas, na verdade, não. Que o Sama, ele criou um novo Hikari, um design assim muito peculiar. Eu pude vê-lo de perto lá no Japão. Ele é bem, como é que posso dizer? É como se fosse uma peça de arte, uma joia, né? Ele é menor do que a gente está acostumado a ver. Ele é feito de prata pura, então é bem levinho e é maravilhoso, não é? Além do mais, ela é sagrada, porque ela vai ser consagrada, ela é consagrada por Kyo-sama. Então, por isso, eu tenho certeza que Messama está muito feliz com esse novo Hikari. Bom, eu sei que muitos dos senhores também estão esperançosos de ganhar um novo Hikari, não é não? Só que, ainda, como foi lançado agora, ainda estão no planejamento, né, de como esses Hikaris vão para o exterior. Né? Por enquanto, está sendo... começou agora, né, essa parte da troca dos Hikaris no Japão, mas para o exterior ainda vai demorar um pouco. Então, nós vamos ter que ter um pouco mais de paciência. Não é? Tanto é que teve a profissão de fé, né? 2 dias atrás na África, foram mais de 800 pessoas, mas foi aquele certificado. Né? Quando não tem o Hikari, é o certificado que é entregue às pessoas até então ter os Hikaris novos disponíveis para o exterior. Né? Então, conversei lá também, pedindo para ter um pouco de paciência para quem é do exterior, para poder a gente poder receber aqui também. Bom, na verdade também foi a mesma coisa com as imagens, não foi?
a gente via pela internet que os membros do Japão estavam recebendo as novas imagens, novas fotos de Mesama, novo Mitamaiá, e a gente aqui demorou, vamos dizer assim, né? Só começou ano passado. Mas tudo bem, eu acho que tudo tem o tempo de Deus e para nós podermos receber aquilo que Deus quer que nós recebamos. Então, falando sobre o altar, né? Eu não sei se todos já fizeram o seu pedido. Eu sei que muitos já receberam um novo ou trocaram, né? Mas olha, é muito importante todos os membros terem o altar no lar. Talvez antes o conceito era de ter o altar no lar para poder ter Deus no seu lar, ou ter o Mitamaiá para poder cuidar dos antepassados que estão lá dentro do Mitamaiá. Só que hoje é diferente, não é isso? Hoje o Kyo-sama disse que Deus está vivo dentro de nós. O Mesama está vivo dentro de nós. Os antepassados estão vivos dentro de nós. Então, para que ter altar? Ter altar em casa é muito importante para que a gente possa sempre lembrar que Deus está vivo dentro de nós. Porque tem horas no dia que tem dias talvez que a gente esquece que Deus existe. A gente está trabalhando, tem tantas coisas para fazer, tantas tarefas, cuidar da casa, cuidar do filho, ir para a escola, e a gente às vezes esquece que Deus existe. Então, ter o altar em casa, fazer oração pelo menos uma vez ao dia, lembrar que Deus está vivo dentro de cada um de nós, lembrar de Meixo Sama, que Ele nos trouxe a verdade, lembrar que os antepassados não estão mortos, eles estão vivos dentro de mim. O altar tem esse papel muito importante. Viu? Muito importante. Então, não deixe de fazer esse pedido. Não é obrigado a fazer de uma hora para outra, mas coloquem isso como um objetivo para poder ter o altar no lar. Além do mais, para aqueles que têm filhos pequenos, o altar também é muito importante, porque eles estão vendo os pais fazendo oração, estão vendo a fé que os pais têm, a importância que os pais dão aos antepassados. Desde criança, sem ensinar nada, sem falar nada, só a postura dos pais, fazendo os cultos diários, já é um grande ensinamento para eles. Por isso que eu acho também importante ter o altar no lar. Falando um pouquinho sobre as verdadeiras 3 colunas de salvação, esse foi um outro ponto que eu senti quando eu fui agora, para o Japão. Em todos os lugares que eu fui visitar, seja a igreja ou seja a sede, em todos os lugares eu fui agraciado, com alimentos veganos, não é isso? Os membros prepararam tudo para mim. Então, era café da manhã, almoço, jantar, não tinha nada de ir para restaurante, não. Eles traziam e, seja na igreja, seja na sede, os membros eles se organizavam e traziam todos os dias os pratos que eles preparavam em casa de pratos veganos. Inclusive, no dia do culto mesmo, com o Kyo-sama, o culto do nascimento do Messias, que foi num hotel lá em Osaka, tivemos a oração, tivemos a alimentação vegana que foi preparado para nós, e depois tivemos a canção. Então, assim, nesse dia do culto, eu pude vivenciar essas 3 colunas, E eu acho isso um modelo muito importante. Aqui mesmo, hoje também nós estamos vivenciando, não é isso? Fizemos oração, já tivemos uma canção, uma música do coral, e depois do culto depois vamos ter mais músicas ainda, mais música do coral, mas também nós vamos poder degustar ou comer comidas veganas que algumas pessoas trouxeram. Então, eu acho esse ponto de vivenciar pelo menos uma vez por dia as 3 colunas da salvação é muito importante. E acho que não é difícil, não é não? A gente fazer uma oração, a gente ouvir uma música no celular,
ou se souber de cor a música, cantarolar, e ter um prato que seja vegano na sua mesa. Eu vi lá que os japoneses, né, os membros do Japão, eles estão procurando se esforçar. Não é fácil, né? Não sei se você sabe, o japonês come muito peixe, ou temperos à base de peixe, né? Então, tirar isso talvez é difícil. Talvez para nós é a mesma coisa em relação, talvez, laticínios, carnes, né? Mas eles estão se esforçando muito, muito mesmo. E aqui eu também sei que aqui os senhores também estão se esforçando. A gente tem recebido muitos relatos, né, de todo o Brasil, de pessoas se esforçando, né, de membros, os senhores também, em tentar adotar, né, a alimentação vegana. Eu sei que talvez não seja fácil, mas o que minha Saksama disse foi que se a gente conseguir sentir pelo menos uma vez por dia, a emoção de que isso eu tentei preparar como vegano, mesmo que os outros alimentos ao redor não sejam, só com esse sono de falar, Deus, eu consegui fazer já é um grande passo, sabe? E nós que comemos arroz e feijão, a maioria, se a gente pelo menos preparar o arroz e feijão de forma vegana, e nessa hora a gente lembrar, Deus, eu me esforcei para poder fazer esse arroz e feijão. Por exemplo, né? Uma salada ou um refogado. Eu acho que isso é um grande passo, porque depende do nosso sono isso. Deus, eu quero corresponder. Talvez eu não consiga ainda. Tem gente que conseguiu, mas tem gente que é difícil, eu sei. Ninguém é obrigado, mas o que está se esperando é que a gente consiga cantar canções, orar uma vez por dia e ter uma alimentação vegana, porque foi assim que Messama disse, que no mundo de Miroco, no paraíso, vai ser assim. Então, por que não, desde já, a gente começar a adotar isso? Não é não? Então, nesse sentido que essas 3 colunas de salvação, as verdadeiras, né, elas estão presentes, sim, lá no Japão, e eu sei que estão presentes também aqui no Brasil. Então, isso me deixou muito feliz de perceber isso, e eu gostaria que todos sentissem isso também. Eles estão muito esperançosos, né, de que essas 3 colunas se espalhem pelo mundo todo. Mesmo agora na África, Angola, foram mais ou menos 80 caravanistas do Japão, né, para lá. E são os membros da igreja que estão preparando a comida. Do jeito que fizeram comigo, eles estão fazendo lá. Eles que estão preparando toda a alimentação dos caravanistas japoneses, ou do exterior, né, inclusive do Japão. E levam até o hotel para que eles possam se alimentar. Então, assim, é um esforço de poder querer corresponder à vontade de Meisama. Então, eu acho que isso é muito importante. Tudo bem? Acho que estou falando muito bem. Bom, daqui a pouco nós vamos assistir o vídeo do Masaaki Sama, não é? A mensagem de justiça dele, quando Masaaki Sama ele nos transmite qual era o sentimento de Meishu Sama em relação à justiça. É um vídeo que todo mundo já viu, já assistiu uma vez, é de janeiro de 2022, mas eu acho que tem algum motivo para a gente assistir de novo esse vídeo. Eu sei que para esse vídeo talvez incomode algumas pessoas, porque está falando de novo disso, mas eu entendo que Deus está querendo nos falar alguma coisa. Porque esse senso de justiça de Meishu Sama a gente não pode perder. Não é para julgar as pessoas, mas para a gente defender a justiça que tanto Meishu Sama quis que a gente fizesse. Bom, para
eu queria lembrar aos senhores, né, que essa obra de salvação de Messama, ela avança muito rápido. Não sei se os senhores percebem. A gente está realizando, né, cerimônias de profissão de fé em todo o Brasil. Vocês sabiam? Todo mês estão ingressando pessoas novas na nossa igreja. A gente realiza quase 50 cultos em todo o Brasil. A gente também está fazendo as entronizações nos lares dos membros, né? Desenvolvendo a difusão, entregando os panfletos. Todos estão entregando panfletos, não é isso? Além das 3 colunas de salvação que eu citei agora. Em meio de tudo isso, para mim, isso é a base para a gente se preparar para receber o Massacre Samba que eu falei no início, não é? Então, a gente acabou de entrar no 2º semestre, então, agora é o momento da gente começar, então, cada vez mais se empenhar nisso. Conversar com as pessoas que ainda não fizeram inscrição, motivar as pessoas a se prepararem para receber o Messama Vivo através de Kyosama, aqui no dia 15 de novembro. Hoje ele está lá na África, tudo bem, está lá em Angola, ele vai terminar, eu estive lá no Japão, fiz reunião com a Comissão de Viagem Missionária, então eles estão assim, focados agora nessa viagem da África, mas logo que terminar, eles vão voltar os olhos para cá. Então, aí somos nós que temos que nos preparar para poder recebê-lo aqui em novembro. Parece que está longe, é só novembro, mas não está longe, não. Quanto menos esperar, a gente já está aí já pertinho, né? Então, vamos todos, inclusive quem está longe de São Paulo, eu sei que precisa se preparar para vir, vamos desde já focar nisso para que a gente possa nos preparar bem para poder receber aqui Massacre Samba no Brasil mais uma vez. Acho que já sabem, né? Quem não fez a inscrição, tem um link da inscrição. Então, quem ainda não tem, por favor, conversar com o responsável de igreja, que ele vai disponibilizar o link para poder fazer a inscrição. Como eu disse no início, né? Essa minha experiência que eu tive de estar lá no culto com o Kyosama e Massacre Samba, de ouvir a voz dele diretamente, eu gostaria que todos também sentissem. Estou repetindo aqui, mas isso me vem que é importante ouvir ali ao vivo as sagradas palavras de Kyosama, de Messama, que vem através do Massacre Samba. Então, além de ser um culto em que vamos receber Massacre Samba, também vai ser o culto aos antepassados do mundo inteiro, não é isso? Então, isso também é uma coisa muito importante, que mesmo no Japão, muitos membros perguntaram, né, esse sentido dos antepassados do mundo inteiro. O Brasil representa o mundo inteiro, não é isso? Nós somos pessoas descendentes de vários povos, etnias, não é isso? Então, por isso que faz sentido de ter esse culto aos antepassados do mundo inteiro. Então, todos nós, junto com todos aqueles milhares que existem dentro de nós, vamos levá-los a esse culto para o encontro com o Messama Vivo, que é o Massacre Samba. Tudo bem? Então, assim, eu agradeço a presença de todos. E nesse mês de julho, vamos nos empenhar, nos esforçar na leitura, nos estudos das Sagradas Palavras e nos preparar para o culto de outubro, né? Que vai ser realizado no mês que vem. Então, em nome do Messias, que é o Messama, eu agradeço a presença de todas as senhoras, todos os senhores, e de todos que estão nos assistindo pela internet também, e oro para que todos tenham um ótimo mês de julho. Muito obrigado a todos.